Nós vamos falar nesse vídeo aqui, 255, da Comissão Cidadã de Inquérito, sobre a desgraça que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e que isso poderia ter sido evitado, tá certo? E que sim, o governo federal tem culpa nisso. Nós vamos mostrar aqui que houve sim negligência por parte do Ministério das Minas e Energias, responsável pela questão das hidrovias, das barragens, que fazem parte desse conjunto do Brasil. Então, primeiro nós vamos começar com umas imagens de um desmoronamento durante o período da chuva. Isso aí aconteceu agora recente. Eu estou recebendo muita coisa do pessoal da Comissão Cidadã de Inquérito. A gente tem muitos seguidores e muitas pessoas que são ativas como membros e eles trazem contribuição. Então vamos começar com essa imagem. Estourou o dique! Espera abrir agora! Estourou o dique! Espera abrir, todo mundo correndo aqui! Se a Vitória abrir, faz agora! Avisando pra todo mundo sair! Gente, pelo amor de Deus, porque eu fiz o mundo! Não é possível, não pode ser verdade isso, por favor! Eu fiz o mundo! Eu não aguento mais! Bem, você vê o desespero dessa menina falando, que é o fim do mundo. Estourou o dique. Você vê que o céu ainda estava claro, tinha algumas nuvens, mas não tinha chuva, tinha sol, E o pessoal correndo, desesperado. Estourou o dique. E dique é o quê? É represa, Então vamos agora ouvir um depoimento de um dos jornalistas mais experientes do Brasil, um decano que já foi âncora da Rede Globo, dos melhores jornais do Brasil, é uma sumidade e é uma reserva moral que esse país tem. E ele alertou isso em setembro do ano passado. É uma tragédia anunciada, tá certo? Isso tudo que está acontecendo agora foi previsto em setembro e foi denunciado em setembro por um jornalista de maior credibilidade no país atualmente, tá certo? E nós vamos pegar um recorte dessa matéria dele e vamos mostrar para vocês, porque isso poderia ter sido evitado. Ou seja, houve negligência, sim, do governo federal, porque isso é uma tragédia anunciada. Presta atenção. Eu defendo os valores da democracia, o poder que emana do povo, a liberdade de expressão e a transparência. É em nome dessa transparência que nós vamos falar hoje, porque eu não quero nem imaginar um novo Brumadinho. Se houvesse transparência em Brumadinho, será que teria acontecido a tragédia? A primeira parte que eu explico, as minhas razões emocionais de falar sobre isso. Porque eu passei 20 anos naquela região, conheço tudo daquela região. Eu acompanhei muitas enchentes. As enchentes entravam no quintal da nossa casa. As duas casas em que moramos agora estavam submersas. Nunca houve, nem a enchente de 41, uma enxurrada como essa. Em Lajeado, morávamos na João Abbott. Também ficou sob água. Nunca tinha ficado sob água. Meus pais estão enterrados em Lajeado. Eu dispunha da seguinte notícia. Bento Gonçalves, Prefeitura, pede informações da Ceram, Companhia Energética do Rio das Antas, informações sobre comportas. A Procuradoria-Geral de Bento Gonçalves enviou um ofício para a Companhia Energética Rio das Antas, que é a empresa responsável pela construção e operação do Complexo Energético Rio das Antas, solicitando esclarecimentos sobre suas ações em resposta aos alertas meteorológicos de fortes chuvas no início de setembro na Serra Gaúcha. Os questionamentos incluem o monitoramento prévio dos rios, os alertas à população ribeirinha, os níveis do Rio das Antas nos dias 2, 3, 4 e 5 de setembro, as providências tomadas para evitar ou mitigar sobrecargas nas bacias dos rios das Antas e Taquari e a abertura ou fechamento das comportas. Foi o que eu disse, com base nisso, e está aqui a notícia da 0 hora, também, da manhã daquele dia 8, sexta-feira. Prefeitos de municípios da região do Rio das Antas organizaram-se em grupo
para buscar informações sobre o quanto o funcionamento do complexo energético Rio das Antas pode eventualmente ter contribuído para as enchentes que atingiram a região. Desde segunda-feira, postagens em redes sociais especulam sobre a possibilidade de que as comportas das barragens teriam sido abertas. A Prefeitura de Bento Gonçalves fez ofício pedindo explicações da Companhia Energética Rio das Antas e comunicou o Ministério Público Federal. Então, eu anotei aqui um resuminho do que eu disse. Me toca muito. É preciso investigar se não foi só apenas a chuva. No governo do PT foram construídas 3 barragens, a despeito de restrições ambientais, aparentemente abriram comportas. É preciso investigar isso. E aí não tem como não lembrar de Brumadinho. Aí saiu a nota oficial da Ceram, a empresa que que administra as 3 barragens. A Ceram se solidariza com toda a tragédia, se solidariza com a tragédia. Desde o início do evento, vem tomando ações cabíveis junto ao poder público, cumprindo todos os protocolos para garantir a integridade das barragens e, por consequência, a segurança da população. Aí fala das maiores vazões que têm se registrado, tratando-se de um desastre natural de grandes proporções. Infelizmente, as barragens não conseguem reduzir altas afluências e mitigar os impactos no entorno do rio, pois as barragens da Ceram possuem vertedouro do tipo soleira livre e tem a característica a fio d'água, ou seja, não tem capacidade de armazenamento nem de regular o fluxo do rio, pois todo o excedente de água passa por cima da barragem. Não explicou tudo. Inclusive, Kim Paim leu a nota e achou que eu estava errado, porque estaria dizendo assim, não tem comporta, que ele disse que falou em possível abertura de comporta, não tem comporta. Eu peço que vocês que me ouvem, vou dar o nome, Hidrelétrica Castro Alves, Hidrelétrica 14 de Julho, Hidrelétrica Monte Claro. Anotem aí, pesquisem na internet, olhem a foto. A Castro Alves tem um vertedouro. E as outras 2, tem sim, todas têm o fio d'água, mas as outras 2 têm 2 comportas cada uma. Inclusive na foto que está no site da empresa, uma das comportas está meio aberta, embora a água esteja no fio d'água. E as fotos são de situações normais. Tem imagens circulando na internet da situação anormal da água, passando por cima da barragem e as 2 comportas abertas. Por isso eu digo, tem que investigar. Obrigado, senhor advogado-geral da União, porque isso chama atenção para uma investigação. Não é uma questão de passado. É uma questão de o que aconteceu no presente, é uma questão do futuro, porque pode haver mais uma enxurrada. Não? E eu vejo aqui a notícia depois, a notícia da sexta-feira de manhã, quando saiu a nota oficial, quando foi publicada, empresa que opera barragens reforça que estruturas não tiveram risco de rompimento durante as chuvas. Eu consultei um engenheiro, a hidráulica que fala das ondas de enxurrada, e ele disse, olha, exatamente, existem comportas para evitar que se rompa a estrutura. Então, aqui está escrita a notícia. As estruturas foram monitoradas em tempo real e não apresentaram risco de rompimento. Por quê? Então, é bom que se investigue. Eu posso entrar nessa investigação, Aí a notícia de sexta-feira de manhã diz que a Prefeitura de Bento Gonçalves mandou ofício fazendo questionamento à Ceram, a empresa, e também pediu providências ao Ministério Público Federal, que afirmou ter aberto o inquérito para apurar responsabilidades nas enchentes que atingiram a Serra e o Vale do Taquari. Então, o objetivo está sendo atingido. Vão investigar, porque eu acho que só ficar investigando quem pediu investigação não é suficiente. Tem que investigar o alvo desse pedido de investigação, para que não aconteça mais com os meus irmãos que estão às margens do Rio Taquari, onde eu vivi, do Rio das Antas. Aquela ponte em arco do Rio das Antas me faz lembrar meus 12 anos, quando eu atravessei o arco todo por cima, aquelas maluquices de criança. São muitas lembranças. Bem-vindo à transparência. E viva a liberdade, e o devido processo legal, e a democracia. Bem-vindo à transparência. É isso aí, Alexandre Garcia. Você anunciou isso em 11 de setembro de 2023, ano passado,
aqui uns 7, 8 meses atrás. E isso aí foi denunciado, isso pediu investigação. E cadê a investigação? Cadê o resultado? E agora a gente repete uma situação dessa parecida, em grau pior ou maior, né? E bem maior do que aconteceu em setembro. Tivemos vítimas em setembro, e não foram poucas, foram dezenas. E agora mais de 100, né? E mais cidades foram atingidas. Então, sim, tem que abrir uma investigação. E eu chamo o Congresso, nossos representantes no parlamento, né, que não tirem recesso. Não é hora de tirar recesso. O Brasil passa por um momento muito sério. É hora, sim, de fazer uma CPI para investigar as causas dessas enchentes. Se isso foi realmente uma tragédia natural ou se foi uma tragédia artificial. E qual a responsabilidade do governo nesse processo. Tá certo? Então, antes de terminar, vou trazer aqui mais um vídeo que eu recebi de membros da CCI, que também pode ajudar a entender sobre isso. Vamos lá. Bom, colegas e amigos do canal, uma nova descoberta sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, um novo entendimento que sugere que as barragens eclusas e as barragens das hidrelétricas colaboram para que as enchentes sejam mais severas. Tá? Então vamos entender isso. A gente já sabe que são os moles da Praia do Cassino os causadores das enchentes no Rio Grande do Sul. Então os moles da Praia do Cassino, eles são um poderoso funil. Eles fazem o afunilamento da vazão da foz. Eles praticamente fecham a foz. Não totalmente, né? Um pouco de água é expelida, mas como eles fazem o afunilamento da vazão, eles também não permitem que a vazão faça o desassoreamento do canal. Porque, naturalmente, a vazão, antes da construção desses moles, a vazão ela fazia o aprofundamento do canal. Tá? Então era natural o canal se fechar em períodos de estiagem, mas quando vinha as fortes chuvas, a vazão reabria a boca do canal, porque é areia, e fazia o aprofundamento do canal, dando a vazão necessária. Não existiam essas enchentes antes da construção desses moles. Então os moles, eles fazem um represamento muito poderoso nas águas. Tá? Isso já é, para mim, já é fato. Tá? Porque é evidente, é lógico, é hidrológico. Tá? Então, o que acontece? As águas do mar, elas nunca enchem. Elas têm sim a sua maré alta e a sua maré baixa, mas dentro dessa amplitude, a chuva não enche a água do mar. Então, por que a Lagoa dos Patos está se elevando? Se a Lagoa dos Patos está se elevando, é evidente que o canal extravasor, né, que o canal que faz vazão para o mar, está obstruído. Isso é evidente, tá? Então, já é fato, tá? Já está comprovado para mim, né, que os moles do Cassino são a principal causa das tragédias com enchentes no Rio Grande do Sul. Veja essa imagem, ó. Deixa eu dar um pause aqui. Pausou. Aqui você percebe que o lado de dentro, bom, se bem que aqui o ângulo da câmera tá prejudicando, mas aqui a gente percebe que o lado de dentro está mais alto do que o lado de fora. Tá? Então, mais uma prova de que os funis eles são barramentos para as águas. Pois bem, surgiu um novo entendimento, que é o seguinte: é preciso fazer antecipação de vazão nas barragens eclusas, esvaziar completamente as hidrovias quando se tem previsão de inundações. E isso deve ser feito com vários dias de antecedência. Eu não sei precisar quantos dias, porque é uma descoberta nova. Mas você tem que entender o seguinte, ó. Aqui onde eu estou com o mouse, tá? Aqui é o leito do rio. A barragem eclusa, ela eleva as águas daqui para cima, mas elas não elevam só aqui. As águas começam, acompanhe meu mouse, as águas começam a se infiltrar no leito do rio e vão se espalhando aonde eu estou passando com o mouse, e vão se espalhando e vão indo. Olha só como isso aqui tudo é uma planície. Olha lá para a linha do horizonte. É plano, gente. As águas vão longe, fora do leito do rio. Então, a quantidade de água acumulada por uma barragem dessa é muito maior do que os engenheiros podem imaginar. Então, a barragem, ela
gera um lençol de água embaixo de toda a planície, além do leito do rio. Então, a quantidade de água que essa barragem está acumulando vai além do nosso conhecimento. E o que acontece? Quando as chuvas vêm, o solo gaúcho já está encharcado. Então, o solo gaúcho não tem mais capacidade de absorver, de acumular água, gerando um maior pico de afluência na calha central, que é o rio Taquari, o rio Jacuí, o rio Pardo, Pardinho, o rio Caí, todos esses rios, Rio das Antas também, tá? Porque no Rio das Antas tem barragens, é o mesmo efeito. Então a gente tem que entender que é o seguinte, que o nosso solo aqui no Brasil, aqui no sul do Brasil, ele é um solo permeável, muito permeável, tá? Então quando você constrói uma barragem, eleva a água do leito do rio, você está elevando também abaixo do solo em toda a planície, aonde esse nível alcança. Então as barragens eclusas estão encharcando o solo gaúcho. Vou botar de outro ângulo. Ó, aqui nós temos, aqui está a Lagoa dos Patos, onde eu estou com o mouse, e esses círculos em amarelo são as barragens eclusas, né? As 3 no Jacuí e uma no Taquari. Elas não elevam as águas apenas na hidrovia. Eu vou pintar de amarelo o que provavelmente as eclusas estão fazendo. Quer ver? Ó, então você vê o que as eclusas estão fazendo no solo gaúcho. A água, ela se eleva por toda a planície. Ela vai se espalhando pelo subsolo. Isso é uma estimativa, tá? Isso ainda é uma teoria, precisa de comprovação. Eu vou explicar como é que se faz a comprovação disso. Tá? Diferente do funil da Boca da Barra, que são os moles do Cassino, que eu já tenho certeza de que eles são a causa das enchentes. Isso que eu estou explicando agora sobre as barragens eclusas, ainda são uma estimativa, uma teoria. Tá? Eu ainda não tenho comprovação, eu ainda não tenho certeza absoluta. Eu tenho uma suspeita disso. Tá? Agora, do funil da Boca da Barra eu tenho certeza, dos moles do Cassino eu tenho certeza. Eles são a causa das enchentes. Tá? O funil da Boca da Barra. Agora, isso que eu estou explicando é ainda uma suspeita, tá bem? Mas provavelmente é verdade. Então o que acontece aqui? As eclusas estão encharcando o subsolo, né, do Rio Grande do Sul. E quando a chuva vem, o solo não ajuda, porque já está encharcado. E aí os rios, eles rapidamente adquirem alta afluência. Então as barragens eclusas estão aumentando o pico de afluência dos rios. Tá? Veja, como é que a gente comprova isso? A gente, aqui onde eu estou com o mouse, ó, bem distante dos rios, cavamos poços. Vamos cavando uns 3 poços. Tá? E verificamos qual é o nível de água nesse poço. Depois de verificar o nível, soltamos as águas das barragens eclusas, esvaziamos as barragens eclusas e verificamos, após alguns dias, algumas horas ou alguns dias, que as águas do poço, o nível do poço vai abaixando junto com o abaixamento do nível das hidrovias das barragens eclusas. Então isso prova que essa teoria está correta. Tá? Essa é uma experiência científica que prova isso. Então o que tem que ser feito? Antecipação de vazão nessas barragens. Quando se tem notícia de fortes chuvas, né, uma semana, agora eu também estou chutando, né, uma semana, pode ser mais, pode ser menos. Uma semana de antecedência tem que liberar, tem que despejar todas as hidrovias para que o solo gaúcho comece a ser drenado pelos rios e quando a chuva vem, encontre um solo mais seco. E esse solo vai absorver como uma esponja, vai absorver parte da enchente. Então a enchente não vai ser tão severa. Né? Isso não vai resolver o problema das enchentes. O problema das enchentes vai ser resolvido com o canal. Tá? Mas isso vai ajudar, a antecipação de vazão ajuda. Para resolver as enchentes é o seguinte, ó, aqui está a Lagoa dos Patos, aqui em vermelho está a foz, onde estão os moles que estão represando as águas. Aqui em verde é a construção de um canal. Né? Esse canal é o que vai dar fim às enchentes. O canal é a solução. Só que esse canal é uma obra muito grande. É um canal colossal. Tá? Tão grande quanto os moles do Cassino. Né? Então, assim, é uma obra muito grande. Só que o que acontece? O Rio Grande do Sul,
ele já pode começar a cavar uma valetinha, pô. Começa com uma valeta, depois aos poucos vai alargando, ano após ano, vai alargando até se transformar num grande canal. Mas o Rio Grande do Sul pode começar a fazer um estreito, né? Começa cavando um estreito para pelo menos amenizar, né? Então é isso. As informações técnicas são essas, tá? A causa das enchentes no Rio Grande do Sul são, com toda certeza, os moles do Cassino. Porém, as barragens eclusas estão encharcando o solo rio-grandense, tá? Isso é uma possibilidade. Agora, questão do funil na Boca da Barra, os moles do Cassino, não é uma possibilidade, é uma certeza, né? Então falta investigar um pouco mais sobre esse encharque de água. Isso é uma coisa que foi nessa semana que eu identifiquei, tá? Porque eu vi que a forma como as enchentes agora, né, se desenvolveram, parece que a água está brotando do solo, gente. É uma coisa assim, muita afluência no Alto Vale, enquanto o Baixo Vale ainda está elevando as águas. Assim, pô, mas tem alguma coisa que não está batendo. Aí que eu percebi, ó, as eclusas estão provavelmente encharcando o solo rio-grandense. Ok? Se gostou, deixa o like. É muito importante você compartilhar essas informações, fazer essas informações chegarem até as autoridades para que eles saibam o que está acontecendo, né? Sabendo o que está acontecendo, fica mais fácil, né? Da próxima vez, despejem essas águas, despejem as hidrovias das barragens eclusas. Quem pensa que isso não vai trazer benefícios, está enganado, tá? Mas as eclusas, todas elas, as 3 do Jacuí e a do Taquari, e também a de Pelotas, tá? A de Pelotas também, só que a de Pelotas, a antecipação de vazão, ela é um pouquinho, os critérios são um pouco diferentes, porque ela tem que continuar separando a água salgada da água doce. Ela é um pouco diferente. Agora, essas 3 do Jacuí e a do Taquari, tem que se interromper, tem que se interditar as hidrovias, uma semana de antecedência, e despejar as águas completamente, para começar a drenar o solo, para que quando a chuva vir, encontrar o solo seco, mais seco, tá? Assim diminuindo o pico de afluência. O que é o pico de afluência? É quando os rios adquirem a sua maior vazão, né, durante as inundações. Fazendo a antecipação de vazão, vai se diminuir o pico de afluência. Então as enchentes não serão mais brandas, né? Se fazendo uma boa antecipação de vazão. Nada de coisinha modesta, de diminuir 1 metrinho, baixar 2 metrinhos na hidrovia. Tem que liberar tudo, gente. Liberem essas águas, soltem essas águas, abram a mão, gente. Liberem essas águas. Para que segurar essas águas, gente? Para que segurar essas águas, gente? E a gente pergunta isso para quem? Para o governo federal. Porque o governo federal é que administra essas comportas. Isso aí é a área federal, isso aí não é do município, isso aí não é do estado, tá certo? E quem que é o ministro responsável por isso? Né? É o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Esse é o entendimento que eu tenho, posso estar enganado, mas para mim, quem tem que responder sobre isso é o Ministério das Minas e Energia, que são responsáveis pelas nossas hidrovias, que são responsáveis pelas nossas usinas. Não tem outro jeito? Tem que ser. Tem que perguntar para esse... como é que ele chama? Como é que é? Alexandre Silveira, tá certo? Então eu vou mostrar aqui, mas quando ele fala que o solo está encharcado, né, vou mostrar mais uma cena dramática aqui, ó, que eu estou recebendo do pessoal da Comissão Cidadã de Inquérito. Porque a Comissão Cidadã de Inquérito, ela funciona no Brasil inteiro. Ela não é só eu aqui em São João del Rei, não. Aliás, estou me apresentando. Meu nome é João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes. O nosso primeiro compromisso é com a liberdade, já dizia Tancredo, né? Não vamos nos dispersar. E olha, todos os brasileiros hoje são gaúchos. Nós estamos juntos para defender a causa dos gaúchos, tá certo? E olha, se tem mão humana, se tem negligência, nós vamos atrás desses responsáveis, tá certo? Porque vidas foram perdidas, casas foram perdidas, histórias foram perdidas, patrimônios foram perdidos. Isso não pode passar impune. Isso é um absurdo. Se for negligência, nós temos que ir atrás dos responsáveis. E aí eu convoco o parlamento brasileiro, os congressistas, senadores
deputados, que abram uma sindicância, que abram uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas dessa enchente. Porque não podemos deixar que essas vítimas que estão morrendo, né, passam sem esse amparo que a justiça possa trazer. Aliás, a justiça no Brasil hoje está precisando muito, né, de uma bênção, porque hoje o problema aqui no Brasil está na justiça. E nós vamos falar isso no final desse vídeo. Mas antes, olha que imagens dramáticas que foram registradas lá no Rio Grande do Sul. Puta que pariu. Olha lá, meu Deus. Puta merda, agora que eu vejo se vai a caixa. Puta merda. Meu Deus do céu. Que porra é aquilo, cara? Olha! Meu Deus do céu! Puta que pariu, cara! Que porra é isso, cara? Meu! Puta merda, uma casa aqui. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Tamanho da pedra. Então, se vocês quiserem ficar mais assustado, eu vou colocar uma pulga atrás da orelha de vocês, tá certo? Na semana anterior a essa, no final de abril, na última semana de abril, teve uma comitiva lá, né, teve um seminário em Londres, terceira vez que eu falo sobre esse seminário. E nesse seminário foram 22 palestrantes, seminaristas, participarem desse seminário. Desses 22 seminaristas, por que aconteceu? Eu entendo que esse pessoal saiu daqui para ir para Londres. Olha, foram 22 seminaristas participando de um programa durante 3 dias, eu acho, com temas relacionados ao Brasil, tá certo? Dos 22, 19 eram ministros ou pessoas ligadas ao Poder Judiciário no Brasil, da Justiça. Do STJ, do STF, do TSE, do CAD, do Ministério da Justiça, do Conselho de Justiça, né, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, dos 22 participantes, não tinham mais de 22, eram 22, entendeu? E mais
o embaixador, que era o único que morava em Londres, mas que é brasileiro. Então, esse pessoal saiu daqui, foi para Londres para discutir questões na área de justiça. Isso no final de abril, tá? Na última semana de abril. Porque na primeira semana de abril, o judiciário brasileiro estava sentando quase que no banco dos réus lá no Congresso americano. Essa coisa do Elon Musk, da censura, né, da perseguição aos políticos de direita. E aí, meu amigo, uma semana antes desse fato aqui na América do Norte, né, essa turma de juristas, procurador, ministro da Justiça, delegado-geral da Polícia Federal, ministro do STF, ministro do TSE, do STJ, né, do CAD, estava todo mundo lá. Ou seja, a cúpula do poder jurídico no Brasil, que hoje é alvo de acusação, de denúncia lá no Congresso americano, foi se reunir em Londres, longe do Brasil, a portas fechadas. Nem a imprensa podia saber o que eles estavam falando lá dentro, porque não podia ser transmitido. Então não é curioso? Não é uma atitude quase que suspeita? Sair daqui uma comitiva de juristas, uma semana antes do Congresso americano colocar em xeque a posição da justiça brasileira, incluindo Alexandre de Moraes, porque Elon Musk disse que o Lula não manda aqui no Brasil, que quem manda é o Alexandre de Moraes, que tem o Lula numa coleira. Então, é o poder judiciário brasileiro que está em xeque perante a opinião pública mundial. E uma semana antes, essa cúpula do judiciário brasileiro reúne-se em Londres. Entendeu? Agora preste atenção nessa reportagem, nesse recorte da Globo que eu recebi. Não repare a imagem, mas é interessante. Né? E o Lula presidente da República, com um país dividido ao meio, com o Bolsonaro que é capaz de botar muita gente na rua, em toda parte. Né? O Lula consegue botar menos de 2.000 pessoas na rua, e o que eu acho pior nessa história é que o Lula não percebe a gravidade das coisas. Seguidamente, por exemplo, as pesquisas, ele demorou a ver a gravidade de que ele estava caindo, a popularidade estava caindo numa pesquisa atrás da outra. E agora ele chega e diz, foi o Márcio, a culpa é do Márcio, porque ele é que cuida das centrais. Espera aí, né? Quem cuida das centrais, quem convoca é o Lula, é a força do Lula, é a simbologia do Lula e do PT. Então eu vou dizer para vocês que o Lula sabia o que estava fazendo, entendeu? Do que ela está se referindo? Ela está se referindo àquele evento que o Lula fez em cima de um comício no 1º de maio, tá certo? E aí que foi colocado lá 2.000 pessoas, né, com bandeirola lá, que é a turma da assistência que eles costumam pagar para levar. E aí ela está reclamando, mas como é que o Lula é o presidente da República, consegue pôr só 2.000 pessoas, com o Bolsonaro fazendo tudo isso? Mas ele disse que não teve tempo de planejar. E olha que isso aconteceu em 1º de maio, tá certo? Na semana que ia acontecer o evento lá no Congresso americano, colocando a justiça brasileira em xeque por tomar partido e por influenciar nas eleições, é o que eles estão acusando, entendeu? E de perseguir só a direita. Aí o que o Lula faz nesse comício? Ele faz campanha eleitoral, ele pede voto para um dos candidatos dele, não vou nem falar o nome. Ele pede voto e faz campanha para um dos candidatos dele. Tá certo? E num passe de mágica, você sabe como é que a justiça no Brasil é lenta, né? Num passe de mágica, isso foi denunciado no STF, no TSE, e o Alexandre de Moraes, em menos de 2, 3 dias, aplicou uma multa no Lula.
Tá certo? Ou seja, foi um comício improvisado, às pressas, não deu para reunir muita gente, mas tinha que fazer esse comício porque o Lula tinha que aparecer ali pedindo voto para alguém. E esse pedido de voto fez com que o Alexandre de Moraes rapidinho desse uma multa para ele. E aí, essa orientação foi passada para a bancada que defende essa justiça aqui no Brasil, lá no Congresso americano, que falou assim, a justiça brasileira, ela é isenta, porque ela multou o Bolsonaro, tornou inelegível, mas multou o Lula também. Acabou de dar uma multa para o Lula porque pediu voto antecipado. Então ela não é uma justiça parcial, ela é isenta. Então isso foi falado lá no Congresso americano, pelas pessoas que estavam defendendo essa justiça brasileira. Entendeu? Então foi oferecer o quê? Foi oferecer elementos para a narrativa da mídia, né, do consórcio de mídia americano, que defende os democratas, que fala, tá vendo? Ó, não existe parcialidade. A justiça brasileira multou o Bolsonaro, mas também multou o Lula. E isso foi feito às pressas, por isso que deu pouca gente. E a Globo tem que saber disso. Agora, você quer uma pulga na orelha maior do que essa? Você quer uma pulga na orelha maior do que essa? Tá bom. Hoje você tem essas notícias aí, né? Só se fala em Rio Grande do Sul. O assunto de Elon Musk lá no parlamento, né, foi abafado, quer dizer, um escândalo em cima do outro. Hoje só se fala no escândalo e nas desgraças que aconteceram com o povo do Rio Grande do Sul. Agora vou colocar uma pulga na orelha de vocês, tá certo? Há uma semana antes dessa questão do Elon Musk, uma semana antes das enchentes no Rio Grande do Sul, essa turma que estava reunida lá em Londres, que eram dos 22 que foram para lá, dentro do seminário, 9 eram ligados ao Poder Judiciário. 9 não, 19 dos 22 eram ligados ao Poder Judiciário. Quantos ministérios tem o Lula? Mais de 30, né? Mais de 40, não sei. Só sei que tem um ministério que não acaba mais. Mas teve um ministro, além do ministro da Justiça, que é ligado ao ministério, né, a questão da Justiça, porque o que estava lá era ministro da Justiça, ministro do STJ, ministro do STM, ministro do TSE, ministro do CAD, quer dizer, conselheiro do CAD, né, Comissão Constituição e Justiça do Senado, todo mundo ligado à Justiça, inclusive o Temer, que é constitucionalista, ex-presidente, né? A gente sabe que o governo Temer estava aí, né? Mas tinha um ministro lá. Era o da educação? Não. Era o da saúde? Não. Era o da economia, o Haddad? Ora, se é questões econômicas, vamos discutir isso lá em Londres? Não, não era o de Londres. Não era o Haddad. Era o de direitos humanos? Não, não era o de direitos humanos. Ué, por que não? Estava falando de justiça e tal. Era o ministro da Defesa? Não. Era o ministro do Planejamento? Não. Era o ministro de Minas, de Comércio, né? Indústria e Comércio? Não. Geraldo Alckmin? Não estava lá não. Quem que estava lá? O ministro André Silveira, ministro de Minas e Energia. Responsável por quê? Pelas barragens do Rio Grande do Sul. É uma pulga atrás da orelha, não é? Você vai dormir com essa. E eu também. Então, fiquem com essa cisma, tá certo? E agora, o assunto é só esse. Que o Lula sabia que a popularidade dele estava caindo, despencando. Era quase um batimento cardíaco que ia parar e o governo dele ia morrer e ele ia morrer. Então, ele sabia que estava assim. E talvez por isso que ele foi fazer esse comício no dia 1º, para criar esse álibi para esse Poder Judiciário que passou essa orientação lá para o rapaz que estava defendendo essa justiça brasileira, que a justiça brasileira é imparcial. Multou o Bolsonaro e multou o Lula. Política no Brasil não é para amador,
Por isso que nós estamos aqui com essa comissão cidadã de inquérito. É o povo brasileiro, é o cidadão brasileiro de forma organizada, ainda que virtualmente, para defender a democracia, defender as instituições, defender a transparência, defender a liberdade de expressão, defender os gaúchos. Mais do que ninguém, defender os gaúchos hoje. E aí eu convoco todos os deputados e senadores que abram uma comissão cidadã, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas desse acidente lá em Rio Grande do Sul. Se é natural ou não. De natural nesse país não tem nada, tá certo? Essa comitiva de juristas, uma semana antes, né, de ser alvo lá no Parlamento americano, reunir em Londres, as portas fechadas, sem participação da imprensa, sem ninguém poder saber, e ainda leva o ministro das Minas e Energias, e uma semana depois acontece essa desgraça lá, e agora a gente está pensando, o que aconteceram com as comportas? O que aconteceram com o clima? E aí, ministro das Minas e Energias, será que você pode responder para a gente? Eu esqueço o nome desse cara. Alexandre Silveira. Esse Alexandre Silveira diz que é assim com o presidente do Senado, né? O Rodrigo Pacheco. Acho que eles tinham uma sociedade aí, não sei. Mas vamos lá. Peço a investigação. E que a gente continue defendendo os gaúchos. O Brasil inteiro hoje é gaúcho. Todos os mineiros hoje, eu me coloco representando os gaúchos, tá certo? Aqui é Minas. Minas é um estado de espírito. E nós estamos junto com vocês, gaúchos. Fiquem com Deus. E que o manto de Nossa Senhora protejam e abençoam todos vocês. Está aí, nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Nós também precisamos de ajuda. Os gaúchos precisam mais, tá certo? Mas para defender os gaúchos, a gente também precisa. Porque os gaúchos não podem ser abandonados. Não, por exemplo, você viu o Alexandre Garcia falando, né? Mandou denúncia que o Procuradoria vai investigar. Cadê que investigaram? Aconteceu isso em setembro do ano passado. Teve mortes, teve perdas. Aconteceu de novo. Tá certo? Então foi negligência. Entendeu? Às vezes foi prevaricação. Sabia que podia fazer porque foi avisado antes. Alexandre Garcia cantou a bola. Foi uma tragédia anunciada, com certeza. Fique com Deus.